Pessoal, então olha só. Vamos definir primeiro o que é um Full Stack Developer, tá? Qual que é o detalhe? Vamos só conceituar uma coisa que é bastante importante, tá? Geralmente a gente define que a gente tem um back-end e um front-end, né? Então, geralmente o front-end é mais em cima e o back-end embaixo, tá? O que acontece? É o desenvolvedor que ele consegue dominar todas as camadas envolvendo o back-end e o front-end, tá? O que acontece? O cara que é full stack developer, ele consegue entregar uma aplicação inteira sozinho, tá? Então ele consegue criar a interface ali, não precisa ser a interface perfeita, ideal, com o máximo de, sei lá, feito num Photoshop e depois convertido e bababá, bonitinho e etc. Não precisa ser isso, mas ele entrega a interface, ele consegue criar o back-end ali com o que precisar no back-end. Então se ele tiver que integrar numa API de terceiro, se ele tiver que integrar num banco de dados, etc., ele consegue fazer isso também. E ele consegue, de maneira geral, gerenciar um banco de dados ali. Tá? Ele não é um DBA, tá? Mas ele consegue, de maneira geral, definir o banco de dados também para essa aplicação. É que o banco de dados e a linguagem de server-side aqui, né? Então se a gente for colocar um Node.js como back-end, ela já é back-end. Né? Então a gente considera que o banco e Node.js e etc. já é back-end. Então por isso que geralmente a gente divide em duas, né? Front-end aqui, back-end aqui. E o back-end ele já entra, de maneira geral, banco de dados, integração com APIs de terceiros, que mais? Gateway de pagamento, etc. Entra tudo no back-end, tá? Então já é uma forma aí da gente criar essas integrações. Bom, qual que é o grande detalhe aqui? E agora eu vou começar a comentar algumas coisas que são bastante específicas dessa abordagem. O Thiago comentou o seguinte, que Full Stack Developer é igual engenheiro de software. Thiago, só uma coisa que é importante, tá? Existem algumas definições para engenheiro de software. Uma delas é que geralmente é o cara que só projeta, que é o que geralmente acontece mais aqui no Brasil. E lá fora, por exemplo, eu sou considerado software engineer, mas eles abordam um pouquinho esse engineer como o cara que faz. Tá? E aqui no Brasil, em alguns lugares, é abordado aí como o cara que projeta. Tá? Então depende aí bastante, mas se a gente for pensar, de certa forma é um cara que é um engenheiro de software, se a gente for utilizar aí a abordagem que é utilizada no exterior. Não necessariamente todo engenheiro de software é um full stack developer, mas todo full stack developer é um engenheiro de software, tá? Opa, desculpa atrapalhar aqui. Você tá gostando desse conteúdo? Então olha só, vou te interromper rapidinho só para te deixar um recado. No final do vídeo eu tenho um convite muito especial para te fazer. Pessoal, primeiro detalhe, como você consegue dominar o front-end e o back-end, você é um cara muito versátil, tá? Então, o desenvolvedor full stack, ele é um cara versátil. O que é versatilidade? Você pode trabalhar num time de front-end, você pode trabalhar num time de back-end, você pode trabalhar em células. Eu passei no processo seletivo, não fui, tá? Mas eu passei no processo seletivo do Booking.com. Lá eles trabalham com células, com desenvolvedores full stack, desenvolvedores front-end, desenvolvedores back-end. O que são essas células? É um time, tá? É um grupo de pessoas que desenvolvem alguma funcionalidade juntas. Então eles quebram os times em células e cada uma dessas células é responsável por criar uma funcionalidade nova e dar manutenção nas funcionalidades que já existem, tá? Então, qual que é a vantagem dessas células? Elas são muito autônomas, tá? Então você pode fazer uma célula só com um desenvolvedor full stack, tá? Porque ele é responsável, ele consegue entregar uma funcionalidade inteira. E isso é muito poderoso, tá? Aqui na We Dev Ideas, que é a minha empresa, sou eu que sou full stack e mais um desenvolvedor que também é full stack. Então, assim, a gente consegue entregar mais soluções, tá? Então é muito bom, é muito legal isso, tá? E aí o grande detalhe é o seguinte, mesmo que você vá no mercado atuar como back-end developer, né? Então você vai só mexer com Node, só mexer com banco de dados, etc. É muito importante que você conheça as outras partes. Quanto mais você domina o front-end, etc., melhor. Você vai criar APIs melhores, você vai projetar coisas no back-end melhores, porque você vai estar pensando no cara que está consumindo aquilo. Né? Então, você consegue se colocar no lugar do front-end developer. Tá? Então é muito legal quando você tem esse conhecimento, mesmo que você tenha
o seu skill mais forte aí, né, a sua habilidade mais forte de back-end ou uma habilidade mais forte de front-end, tá? E é muito legal isso também, que nas entrevistas que eu já fiz no exterior, quando era para full stack, o pessoal pergunta, fala, olha, beleza, você é full stack, mas qual a área que você gosta mais? Tá? Então, não necessariamente a gente precisa ser um cara muito especialista em tudo, tá? Eu posso ser full stack, sendo muito especialista na parte de back-end e dominando ali o essencial do front-end, tá? E eu acho que é aí que a gente brilha bastante, porque uma aplicação web hoje, a gente não precisa ser brilhante no front-end, tá? A gente precisa pensar nas coisas de aplicação, como que eu organizo o código para deixar a manutenção mais fácil e coisas do gênero, mas não necessariamente eu preciso fazer essa abordagem aí de querer ser um cara que sabe converter um PSD, né, que é um arquivo do Photoshop, perfeitinho para CSS. Desencana disso, tá? Porque a gente é desenvolvedor, a gente não é um cara que trabalha só com front-end, ali, com um designer, aliás, desculpa, me falei errado. Você não é só um designer, tá? Então existem times aí só de UI, de UX, que podem cuidar disso. E geralmente a nossa função como full stack ou como front-end developer é simplesmente usar esses guidelines que esses caras criaram. Tá? Então entender aonde está cada coisa, deixar essa aplicação no front-end mais escalável, mais, com a manutenção mais fácil e etc. E é isso que vale a pena. Tá? Então é muito importante a gente ter essa visão. Tá? Eu não preciso ser o cara, o Jedi aí, o cara foda em front-end, principalmente, né, que é o que o pessoal mais arrepia. Mas você não precisa ser um cara muito forte em front-end. Você pode dominar, entender os conceitos, entender o que está fazendo e ser muito mais forte em back-end. E se você for isso, você consegue entregar muita aplicação. Você consegue entregar realmente resultado, tá? Que é o que mais importa para as empresas. Como prometido, aqui vai meu convite para você. Nos dias 1º, 3 e 5 de abril, vai rolar mais uma edição do Full Stack Lab. Um workshop 100% online e gratuito para você dar os primeiros passos rumo à sua carreira como Full Stack Developer ou desenvolvedor Full Stack. Perfil profissional esse que é muito disputado pelas empresas de TI, tanto aqui do Brasil quanto do mundo. Para participar, basta fazer a inscrição com o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vambora!